1936. O palco de uma guerra civil que representaria o conflito entre as duas grandes ideologias do século XX, o comunismo e o fascismo. Há séculos, a Espanha sofria a opressão dos senhores de terra, da igreja e do exército. A Guerra Civil Espanhola destroçaria o país com nacionalistas e republicanos lutando pelo governo. Os fascistas italianos e alemães se uniram aos nacionalistas para combater o comunismo. A recém-criada Luftwaffe de Hitler bombardeou civis indefesos. Vindos de 54 países, 35 mil voluntários se uniram à Brigada Internacional para lutar pela causa republicana. A União Soviética decidiu apoiar as forças de seus novos camaradas. Sem a permissão de seus governos, muitos voluntários atravessavam os Pirineus e se ofereciam para treinar com o exército republicano. Foi um conflito que mexeu com a imaginação do mundo. O povo espanhol estava no meio da batalha sangrenta e cruel entre a velha e a nova ordem. O sonho comunista nasceu na Rússia. A Revolução Industrial prenunciou uma nova revolução política que transformaria a vida de milhões de pessoas. Em 1914, a Rússia se tornou a quinta maior potência industrial. Mas apesar da ascensão da nova burguesia, a antiga ordem aristocrática permanecia no poder. A hierarquia tradicional, czar, corte e igreja, não aceitava abrir mão de seus privilégios. Enquanto os ricos gozavam de luxo e de lazer, os camponeses sofriam com a miséria. Depois de décadas de trabalho árduo na terra dos senhores, os camponeses migravam para as cidades em busca de empregos nas novas fábricas. Mas a vida nas cidades era tão dura quanto a do campo. A eclosão da Primeira Guerra tornou a vida ainda mais dura. A Rússia enviou 9 milhões de homens para o fronte. Mas as tropas mal equipadas e mal alimentadas sofreram uma série de derrotas devastadoras. Em 1915, 1 milhão de homens haviam morrido e outro 1 milhão de homens eram prisioneiros. Apesar das críticas, o czar Nicolau assumiu o comando do exército russo. Mas enquanto ele tentava elevar o moral de seus homens, seu governo sucumbia frente à crise econômica. Outros 3 milhões de homens foram enviados à guerra. Mal treinados, muitas vezes armados apenas com baionetas, foram massacrados pelas metralhadoras alemãs. A
liderança militar do czar foi desastrosa. Em um ano, mais 1 milhão de homens haviam morrido. Com tantos na guerra, a agricultura e a indústria se ressentiam. Em 1917, pão e combustível eram ainda mais escassos. Dezenas de milhares estavam desempregados ou em greve. Um governo provisório assumiu o poder. Em março, o czar Nicolau abdicou. Sua saída abriu as portas para a volta de Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin. Depois de anos no exílio, Lenin afinal estava livre para propagar o grito revolucionário de Karl Marx: que a classe dominante trema frente à revolução comunista. O proletariado nada tem a perder, a não ser suas algemas. No outono de 1917, o Exército Vermelho tomou o Palácio de Inverno. Foi um momento crucial da história do século XX, recriado por Eisenstein no clássico filme Outubro. No final de 1917, quase toda a Rússia era governada pelos comunistas. Lenin prometia paz, terra e pão. Paz para os soldados, terra meses e pão para os trabalhadores. Antes de sua morte, em 1924, Lenin criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nascia a primeira sociedade igualitária. O maior revolucionário do século criara sua utopia comunista. Na América, reinava a iniciativa privada. Os Estados Unidos eram a terra do oportunismo no mundo ocidental. O negócio da América são os negócios, declarou o presidente Calvin Coolidge em 1925. A Estátua da Liberdade era o símbolo de uma vida nova. Sua inscrição dizia: que venham as multidões de pobres e cansados que anseiam por liberdade. Milhões de imigrantes do mundo todo responderam ao chamado. No início da Primeira Guerra, mais de 10 milhões de pessoas haviam vindo atrás da fortuna e do brilho da América. Os anos 20 foram uma década de ambição, confiança e otimismo sem precedentes. Mas em 24 de outubro de 1929, o sonho capitalista foi interrompido. Era o fim da festa. A Bolsa de Nova York quebrou na terça-feira negra. Bilhões de dólares foram perdidos da noite para o dia. Desmoronaram os sonhos de milhares de investidores. A quebra de 29 empurrou a América para a depressão. Um em cada 4 americanos ficou desempregado. A Previdência Social não era capaz de solucionar o problema. Milhões tiveram de recorrer à caridade. Montaram-se dispensários já na rua. O desemprego devastava o país e a frustração virava violência. Parecia que o capitalismo havia falhado na maior democracia do mundo.
As consequências da crise repercutiram no mundo todo. A Alemanha vivera um boom graças a empréstimos dos Estados Unidos. Mas quando os americanos cobraram a dívida, a economia alemã desmoronou. No auge da depressão, metade dos trabalhadores estavam desempregados. Mas em 1933, um homem surgiu das trevas com uma promessa de esperança. Os nacional-socialistas de Hitler tomaram o poder. Os nazistas prometiam devolver ao povo alemão o orgulho e a prosperidade. Tendo aplacado a oposição, a prioridade dos nazistas era restaurar a confiança e a autoestima da nação. Hitler convocou o povo de volta ao trabalho. O desemprego diminuiu em mais de 50% em menos de um ano. Em 1939, quase toda a Alemanha estava empregada de novo. Tudo parte do plano maior de Hitler para o Terceiro Reich. As autoestradas serviriam para facilitar a penetração do exército alemão. A vida voltava a ser boa para o povo alemão. A vergonha pela derrota na Primeira Guerra fora substituída por um novo sentimento de unidade e otimismo. O nazismo começou a permear vários setores do cotidiano. O povo alemão, cada vez mais, seguia os passos do fascismo. Graças à eficácia de seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, Hitler se tornou alvo de uma adoração fanática. Aos olhos dos alemães, tornara-se uma figura messiânica, o líder enviado para salvá-los e devolver a grandeza à Alemanha. Que o povo alemão caía sob o feitiço de Hitler, os judeus comunistas e socialistas do país, todos inimigos do Terceiro Reich, eram extirpados da vida alemã. A utopia de Hitler incluía 1000 anos de Reich, uma raça superior, uma sociedade ideal constituída pelos fortes, puros e belos. Daqui a pouco, a doutrinação nazista da juventude alemã e a derrota de Hitler pelas forças aliadas. E ainda, a revolução de Mao Tse-tung, o regime assassino do Khmer Vermelho no Camboja e a história dos conflitos no Oriente Médio. Este século, Utopia, volta depois do intervalo. Já em 1924, Hitler percebera a importância de cativar os corações e mentes da juventude alemã.
O movimento Juventude Hitlerista era perfeito para a doutrinação. Em 1936, a participação se tornou obrigatória. Em grandes manifestações, milhares de pessoas se reuniam para demonstrar sua devoção e lealdade ao Führer. Mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft. Soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Em Minha Luta, Hitler escreveu que os jovens deveriam ser preparados para as exigências futuras que recairiam sobre eles. Meninos recebiam uniformes e a agressividade era encorajada. A juventude hitlerista um dia se tornaria o exército alemão. Neste retiro nas montanhas, Hitler e seus ministros discutiam sobre o destino da Alemanha e do mundo. O império se expandia e Hitler lançava olhares sobre a Europa. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. A Rússia e o Ocidente se uniram contra as aspirações expansionistas de Hitler. A Segunda Guerra durou 6 anos. Em 1944, o fim se aproximava para a Alemanha. Em 20 de abril de 1945, o exército russo tomou Berlim. 10 dias depois, Hitler suicidou-se. Os 1000 anos do Reich haviam durado 12 anos e 3 meses. O sonho de Hitler de uma raça superior teve um fim trágico. Em meio às ruínas do Reich, os alemães lutavam para sobreviver. 20 milhões estavam desabrigados. Em 5 anos, vocês não vão reconhecer a Alemanha. Hitler prometia a seu povo antes da guerra. Mas ele traíra sua confiança. A esperança do povo fora destruída pela ambição de Hitler. Hitler oferecera à Alemanha uma utopia baseada em sua própria megalomania e ódio racial. Sua utopia havia criado um inferno na Terra.
Na China, um revolucionário comunista prometeu a seu povo uma nova utopia igualitária. De sua fortaleza em Yan'an, Mao Tse-tung planejou a maior utopia comunista do mundo. Embora houvesse influências de Marx e Lenin, a revolução de Mao era voltada para os agricultores. Eles seriam os protagonistas de sua revolução contínua. Há mais de 2000 anos, a China era governada por imperadores. No início do século XX, 90% da população ainda estava confinada à pobreza da vida do campo. Após a deposição da dinastia Manchu em 1911, a China enfrentava desordem política e dificuldades. Antes de a utopia comunista de Mao poder se realizar, ele teria de derrotar o poderoso partido rival, o Kuomintang, de Chiang Kai-shek. Houve uma longa guerra civil. Mao saiu vitorioso em 1948. Kai-shek e milhares de refugiados fugiram para Taiwan. Em 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung torna-se o primeiro líder da República Popular da China. Nascia sua democracia ditatorial, que duraria 27 anos. A prioridade de Mao era fazer a China ingressar no século XX. Frustrado com a lentidão das mudanças em 1958, ele embarcou no grande salto para a frente. Foi a era do alto forno de quintal. 600 mil deles surgiram na China, na tentativa de dobrar sua produção de aço. Aldeões traziam ferramentas e panelas para serem derretidos. Prevalecia o espírito da ideologia comunista. Mao glorificava os camponeses das novas comunas populares. Em troca, eles atendiam a todos os seus caprichos. Nada deveria obstruir o grande salto para frente, nem mesmo os pássaros. Quando uma ave comia um grão, uma pessoa deixava de comê-lo, pelo menos em tese. Mao mobilizou toda a China para a matança dos pardais. Estava se tornando um fracasso grotesco. Menos pardais significava mais insetos, e a superprodução de aço havia tirado milhares de trabalhadores do campo. As colheitas diminuíram, começava a graçar a fome. 20 milhões de pessoas morreram em nome do grande experimento de Mao. Mas Mao foi o grande sobrevivente. A ideologia comunista se tornou o pensamento de Mao Tse-tung. Todo o país estava imerso nos ensinamentos do Livro Vermelho. Em 1966, a Revolução Cultural vivia o auge do culto a Mao. Atrocidades eram cometidas em nome da pureza ideológica. A luta pela sucessão entre as várias facções resultou em anarquia. Em 1978, haviam corrompido o sonho utópico, já distorcido. No antigo reino do Camboja,
um homem planejava replicar a revolução contínua de Mao, de 27 anos, da noite para o dia, e lançou seu país em uma Idade Média em pleno século XX. Em abril de 75, o exército comunista Khmer Vermelho tomou a capital, Phnom Penh. De armas em punho, expulsaram os 3 milhões de habitantes. Pol Pot, líder do Khmer Vermelho, exigia uma revolução social total. A história do Camboja deveria recomeçar no ano zero. Toda a população foi obrigada a voltar para o campo. Na visão distorcida de Pol Pot de uma utopia rural, o dinheiro estava excluído, a religião proibida e a vida não tinha muito valor. Monges budistas eram considerados parasitas. Dos 2.500 monges do início do regime assassino de Pol Pot, apenas 70 sobreviveram. O novo Kampuchea era um país de trabalhadores e camponeses. Eles trabalhavam a terra 16 horas por dia. Os que não conseguiam suportar eram simplesmente executados. Centenas de milhares morreram de exaustão, fome ou doenças. Só quando os vietnamitas entraram no Camboja em 1979 foi revelado o horror da matança nos campos. Milhares foram executados pelo Khmer Vermelho. Seus crimes? Eles falavam francês, tinham estudado, usavam óculos. Mais de 1,5 milhão de cambojanos perderam a vida pela utopia de Pol Pot. 20% da população havia morrido. O século XX testemunhou alguns dos piores genocídios da história. Todos em nome de utopias ideológicas. Através de sua longa história de perseguição, o povo judeu sempre acalentou seu sonho utópico. O retorno a Sion e a criação do independente Estado de Israel. Milhares de imigrantes chegaram à Palestina para fundar sua pátria ancestral. Segunda Guerra, mais de 500 mil judeus haviam chegado à Terra Prometida. Os horrores do Holocausto trouxeram outros milhares. O apoio internacional para a criação de Israel crescia. Nos Estados Unidos, Truman aumentava seu envolvimento político devido à crescente pressão da opinião pública. Truman apoiou a divisão da Palestina em estados separados, judeu e árabe. Em 1947, a ONU adotou o plano de divisão. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion tornou-se o primeiro presidente do Estado de Israel.
Mas a realização do sonho judeu fez muitos palestinos sofrerem. No dia da independência, 1 minuto após a meia-noite, começava o primeiro conflito árabe-israelense. 90 mil refugiados palestinos haviam sido expatriados. Nas décadas seguintes, a guerra trouxe caos e violência para todo o Oriente Médio. Apesar dos conflitos constantes, Jerusalém continua sendo o epicentro religioso da fé judaica. Em 1989, a desintegração do bloco soviético trouxe um fluxo sem precedentes de judeus russos a Israel. Mais de 600 mil tornaram-se cidadãos judeus. No mesmo ano, 15 mil falachas, judeus negros da Etiópia, foram resgatados do meio de uma guerra civil. Os líderes israelenses chamaram a missão de Operação Moisés. Mas, em Israel, em vez de leite e mel, os falachas encontraram preconceitos e oposição. Judeus ortodoxos os consideravam inferiores e foram perseguidos por não serem judeus o suficiente. Eles não eram mais refugiados em busca de uma pátria, mas judeus em busca de reconhecimento. Depois do intervalo, a terra prometida dos judeus torna-se um país mergulhado em conflitos. E mais, a revolução religiosa dos ayatolás do Irã de Reza Pahlavi, a depressão de 29, a revolução de Fidel Castro e o triunfo do capitalismo. Já já, na parte final do documentário Este Século, Utopia. Hoje, Israel não se parece com o sonho que o originou. Tornou-se um país mergulhado em conflitos. Os judeus podem ter conquistado sua pátria ancestral, mas ao fazê-lo, privaram outro povo de suas terras. A realização da utopia teve um preço muito alto. A religião é a mais antiga das utopias. O Irã seria o palco da maior revolução religiosa do século XX. Na década de 20, a exploração das reservas de petróleo sob o deserto da Pérsia transformou a economia do país e seu modo de vida. O dinheiro do petróleo financiou uma rápida industrialização. A Pérsia foi rebatizada como o Irã e adotou modelos ocidentais. Em 1941, Reza Pahlavi tornou-se o Shah do Irã. Promoveu a Revolução Branca e transformou o Irã em uma das nações muçulmanas mais ocidentalizadas do mundo. Foram adotados os métodos de educação ocidentais. As mulheres foram dados direito ao voto e maior liberdade. Meninos e meninas podiam sentar-se lado a lado na escola. O Shah acolhia bem empresários e investimentos estrangeiros, e as importações eram encorajadas. Mas a riqueza do Irã continuava mal distribuída. Enquanto os ricos enriqueciam, líderes religiosos condenavam as influências corruptoras e imorais do Ocidente.
O líder da oposição ao Shah era o exilado Ayatollah Khomeini. Em 8 de setembro de 1978, 750 mil de seus seguidores marcharam em direção ao centro de Teherã. Quando se aproximavam da Praça Jalá, as tropas do Shah abriram fogo. Pessoas morreram naquela que ficaria conhecida como a Sexta-feira Negra. Mas a reação violenta do Shah não calaria as reivindicações por uma revolução religiosa. A lei marcial foi imposta, mas os protestos continuavam. Em dezembro, os rebeldes que pediam a morte do Shah e a volta do Ayatollah Khomeini somavam 5 milhões. Desta vez, as tropas não abriram fogo. O reinado do Shah chegara ao fim. Em janeiro de 1979, ele deixaria o Irã para nunca mais voltar. Um mês depois, o Ayatollah Khomeini retornava do exílio. A vida dos milhões de iranianos que o acolheram estava prestes a mudar drasticamente. O Ayatollah impôs a lei islâmica. As mulheres teriam de usar véus, bares e cinemas foram fechados, bebidas e música do Ocidente foram proibidas. A volta do Ayatollah prenunciava uma revolução islâmica mundial. No Irã, os Estados Unidos e o Ocidente capitalista eram os inimigos da utopia islâmica do Ayatollah. Mas, para milhões de pessoas, a América ainda era a terra da oportunidade e o sonho americano, o caminho do sucesso e da utopia individual. Há mais de meio século, Walt Disney criou um mundo de fantasia e aventura. Na Disneylândia, todos os sonhos podem ser realizados. E desta vez, Disney realizaria uma fatia do sonho americano. Poucos quilômetros ao sul do Reino Encantado, fachadas da Disney viraram paredes reais, de cimento e tijolo. Não adotou o pragmatismo. O pensamento de Mao Tse-tung foi substituído pelo novo slogan de Deng Xiaoping: é glorioso ser rico. O grande salto de Mao falhara, mas as modernizações de Deng foram bem-sucedidas. Em 1979 foram reformadas as comunas agrícolas. Os agricultores receberam lotes individuais de terra. A produção cresceu quase 50% em 5 anos. A iniciativa privada foi estimulada. As pessoas migraram para as zonas econômicas especiais. A China começava a abrir suas portas para o capitalismo. Os sonhos do homem comum não eram mais restringidos pelos dogmas da utopia ideológica. Milhões de trabalhadores produzem bens para exportação. As fábricas ainda seguem a dura disciplina das antigas comunas, mas os salários são maiores do que no resto da China.
As pessoas não trabalham apenas para o bem do Estado, mas também para o seu próprio bem. A China tinha perto de si um exemplo brilhante de capitalismo. Em sua costa, brilhavam as luzes de Hong Kong. Hong Kong está entre os 10 estados mais ricos do mundo. Esta pequena ilha superpovoada representa um triunfo do capitalismo e da oportunidade. Em 30 de junho de 1997, Hong Kong foi reunificado à China. Quando o Exército da Libertação Popular atravessou a fronteira, 155 anos de domínio britânico chegaram ao fim. Nos próximos 50 anos, Hong Kong permanecerá um mercado livre. O comunismo e o capitalismo terão de aprender a coexistir. Com a chegada do fim do século, será que o último grande bastião da Revolução Comunista cederá seus ideais utópicos frente às tentações capitalistas? Na Rússia, o berço da Revolução de Lenin, a religião fora proibida e taxada como ópio do povo. Agora, a mais antiga das utopias está sendo ressuscitada. Este foi um século de sonhos revolucionários e utópicos. Novas ideologias mudaram como nunca o curso da história. Elas ofereciam esperança. Muitas fracassaram. Outras terminaram tragicamente. Mas nossa busca por utopias está fadada a continuar. Continuará enquanto tivermos fé e a esperança de um mundo melhor. Voar mais rápido nas profundezas do mar e pisar na lua mostraram a capacidade do homem para quebrar barreiras. É o que você vai ver em Rumo ao Desconhecido, próximo episódio da série Este Século. Não perca! Земля, як фанав, на мотив світлиця, продовжує